Olá, meus queridos amigos, bom dia para todos vocês. Eu quero trazer aqui, com a ajuda de Deus, é claro, porque Jesus disse aos seus primeiros membros da igreja que Deus construiu nele, que Deus edificou nele, 28:20 de Mateus: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, com a ajuda dele, que eu creio que todos aqueles que temem a ele vai buscar a verdade. Assim como eu fui chamado para a sua igreja, muitos hoje que foi chamado para a igreja de Deus, porque creu. Assim como aquela mulher, Lídia, lá em Atos 16:14, ela ouviu Paulo falar das palavras de Deus e ela creu. Quando ela creu, Lucas escreveu que Deus abriu o entendimento dela para entender as palavras de Deus. Por isso, com a ajuda do Pai Todo-Poderoso e de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, eu quero deixar para vocês, trazer para vocês um entendimento, um pouquinho. Por que um pouquinho? Porque o principal líder da igreja é quem Deus passa todo o entendimento para nos ensinar, nós que somos membros do seu corpo, que é a sua igreja. Então, o que eu quero trazer para vocês, um pouquinho do que eu tenho aprendido e está nas escrituras, é: quando nós vamos adorar a Deus, é preciso saber qual é o Deus que nós estamos adorando. Por quê? 4:24 de João. Deus é espírito, e os que o adoram em espírito e em verdade. Entendeu? Então Deus, o Deus que fez o céu e a terra, ele é espírito. Agora, como podemos adorar a Deus, que é espírito? Por meio das escrituras. Para nós adorar o verdadeiro Deus, porque as pessoas falam, só há um Deus, só há um Deus. Sim, só há um Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra. Mas tem muitos deuses que não é o Deus todo-poderoso. E para você adorar esse Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra, e que é o Deus que você fala, um Deus todo-poderoso, é por meio das escrituras. 15:4 de Atos. Vamos ler. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela constância e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Então não pode ser fora das escrituras. Porque a escritura, meus queridos, é o legado. A escritura é o projeto para nós edificar, nos edificar em Cristo Jesus. As escrituras é o projeto. Aí você fala, mas é verdade. É verdade? É. E por quê? Tem outras religiões que falam fora das escrituras e vocês crerem? Hein? Você sabe o que está escrito em 1 Coríntios 4:6? Vamos ler. 4:6 de 1 Coríntios. Estas coisas, irmãos, apliquei as figuradamente a mim mesmo e a Apolo,
por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais. Isso não ultrapasse o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. É preciso vocês entenderem, assim como pela misericórdia de Deus hoje eu e todos aqueles que é membro da Igreja de Deus, e até mesmo pessoas que não é membro da Igreja de Deus também entende. Só que não conhece ainda a Igreja de Deus, porque a Igreja de Deus é chamado. Entendeu? É preciso nós entender que tem espírito que entrou no mundo humano desde Adão. Eu já falei isso em outros vídeos e torno a repetir. Desde que Adão abriu a porta para a serpente entrar, a serpente ela sempre vem criando sua geração. Em quê? Nas baratas? Nos ratos? Nos porcos rali, aqueles porco ravali? Não, meus queridos. Nos seres humanos. E hoje o mundo está cheio de pessoas que carregam espírito que não vem das escrituras, não vem das palavras de Deus. Ou seja, está nas escrituras quem são esses espíritos. Mas esses espíritos que usa muita gente não é o Espírito de Deus. Você quer prova? Eu vou ler para você. 1 João, na epístola, capítulo 4, verso 1. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se provém de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, pelo mundo afora. Entendeu? Então não tem como as pessoas dizerem: eu estou obedecendo o verdadeiro Deus, eu estou num verdadeiro evangelho. Não tem como você nem eu se justificar a si mesmo. Porque em 10:18 de 2 Coríntios, quem a si mesmo se louva, por Deus é rejeitado. Os fariseus, eles se justificavam, eles criavam os tributos, colocavam para os seus companheiros cumprir e ele se assentava na cadeira. Jesus disse em 16 de Lucas: vós sois os que honrais a vós mesmos, os que justificam a vós mesmos. E você pensa que esses povos, que chegou o tempo deles dormir, morrer fisicamente, os espíritos morreu, esses espíritos enganadores? Não, os espíritos migra. E para você entender, só para você entender em que mundo você está e qual os espíritos que você hoje pode estar adorando, pensando que é de Deus, é preciso você examinar as escrituras. Mas você não lê as escrituras, porque vocês que vieram das religiões erradas, assim como eu, vocês espiritualmente foram matados. Por exemplo, tem os fundadores da igreja chamada Assembleia, né? Porque vieram tudo de Martim Lutero, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles, quando chegaram ao Brasil, eles disseram que vieram trazer um avivamento pentecostal. Você não vê eles tocar na Bíblia. Leia a história deles. Então, esses espíritos que eles trouxeram, João falou que muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Então, a palavra de Deus não mente. Aí agora você está em um corpo, porque a igreja é corpo, aonde o espírito que opera é muitas igrejas. Não é só a Assembleia onde eu nasci, porque seria injustiça. E uma coisa que vocês precisam entender, meus queridos, é que eu estou compartilhando com vocês, abordando vocês, para vocês entenderem
que eu não estou aqui pedindo para você dar um clique no meu link da joia, não! Eu estou pedindo, por favor, leia a Bíblia e veja que vocês que estão em igreja, que não é a igreja que escreveu a Bíblia, é a igreja que foram criada por espírito que não veio de Deus. Entendeu? Então, muitos de vocês, eu acreditava que Deus estava lá na igreja que eu nasci, onde meus pais foram enganados e levou, não só eu, como todos meus irmãos, e muitas famílias entraram nessa religião porque carregam o nome de Jesus. Jesus disse em 24:5 de Mateus que o nome dele iam usar. E estão usando, só que o que vocês não enxergam é que Jesus, ele aplicou as doutrinas nos seus servos e eles iam obedecendo a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles iam escrevendo. Por isso, quem escreveu as palavras de Deus foram os seus santos. Só que em 11:7 de Apocalipse, a Bíblia fala, a próprio versículo diz que que a grande abominação que é dominada por Satanás, que ia crescer na terra, ia destruir o poder do povo santo, e as palavras de Deus, duas testemunhas estão aqui. Primeiro pacto, com a lei de Moisés, e segundo pacto, a lei de Cristo, onde as pessoas carregam a Bíblia, mas não lê, acredita nos espíritos que não é da Bíblia, que não lê as Escrituras. Então, os espíritos que enganam as pessoas é aqueles que dizem, Deus manda te dizer isso, isso, isso e isso. Não é o de Deus não, meus queridos. Bom dia para todos vocês. Deus abençoe vocês.